com relação a essa seleção brasileira, né? Essa seleção brasileira, ela mostrou um futebol muito ruim, na minha opinião, na Rússia, em 2018. Nessa estreia, ela já mostra uma evolução absurda nesse segundo tempo. Jogou bem, jogou ofensivamente, teve chances, teve 2 bolas na trave, além dos 2 gols, um dos golaços ali, um deles um golaço do Richarlison. Agora, é muito positivo também a gente apontar para a personalidade dessa seleção brasileira. Eu não digo nem do time titular apenas, porque a gente viu jogadores se destacando, como o Vinícius Júnior, como o Richarlison, como o Casimiro, a defesa muito bem, mas a gente também viu o banco entrar com muita personalidade. Os jogadores que entraram, eles não comprometeram em nada a atuação da seleção brasileira. Eles conseguiram manter o padrão tático, conseguiram manter uma pressão em cima da Sérvia. Essa personalidade é diferente da personalidade vista em 2018? Você acha que essa seleção hoje está mais preparada? Tem mais jogadores no auge e acostumados com pressão? Esses jogadores jogam em competições importantes, né? Jogam Liga dos Campeões, Premier League, Liga Espanhola, Francesa, por aí vai. São caras muito experimentados, né? Goleiro do Liverpool, volante do Manchester United, que era do Real Madrid, o outro volante do Manchester United, se jogar o Fred, zagueiro do Chelsea, com passagem pelo PSG e pelo Milan, o outro zagueiro do PSG, você vai ver as laterais da Juventus, centroavante do Tottenham, ponta esquerda do Real Madrid, ponta direita do Barcelona, camisa 10 do PSG e o Paquetá do West Ham com passagem pelo Milan e pelo Lyon da França, terceira liga europeia do Paquetá. Pô, todo mundo aí está acostumado a jogar jogo grande. E os reservas também, os que entraram depois, são jogadores experimentados, até aqueles que jogam no futebol brasileiro, né? Você pega o caso aí do Pedro, do Everton Ribeiro, os caras que já ganharam o Libertadores, jogam o Brasileirão, o Everton, goleiro do Palmeiras, acostumado a jogos importantes. Não tem criança aí, não tem bobo, não tem... Eu acho que essa história assim, o jogador sente tudo, eu acho que esses jogadores cada vez sentem menos, porque a Copa do Mundo, ela é uma competição muito importante, mas outras competições desse mundo globalizado também tem muita relevância e também tem muita repercussão. Então, estão acostumados a jogar partidas de Liga dos Campeões, partidas dos campeonatos europeus, que o mundo inteiro vê. Esse pessoal todo que está aqui, esses asiáticos todos aqui, de várias nacionalidades, que você tem entrevistado até muitos na rua e que vêm para os jogos, eles conhecem os jogadores. E conhecem porque eles veem os campeonatos importantes. Infelizmente, não vê o nosso. Esse campeonato do Brasil ele é muito escondidinho. Mas conhece os caras, então são jogadores muito acostumados. Eu acho que esse tipo de coisa, o nervosismo natural ali e tal, é o primeiro jogo, mas acho que isso não afeta tanto não. Acho que pode afetar até mais os adversários do que a seleção brasileira, pela importância que tem a seleção brasileira. E a seleção brasileira, ela precisa recuperar o seu prestígio muito arranhado pelo 7-1. 7-1 não é um negócio que se esqueça não. Isso não é sujeira para jogar debaixo do tapete. Aquilo ali foi erro crasso, erro lá de cima até embaixo. Então, para você superar o 7-1, você tem que jogar bem e vencer jogos, jogando bem. E o Brasil ontem fez isso, venceu jogando bom futebol, arrojado, corajoso, de acordo com aquilo que se espera da seleção brasileira. Eu penso que para o Brasil não basta vencer, tem que vencer e jogar bem. E ontem fez isso, então cumpriu bem o seu papel, que assim seja. Mauro, você falou, né, sobre essa situação dos asiáticos, dos estrangeiros que conhecem os jogadores da seleção brasileira. E uma coisa que eu percebi ontem, né, presente lá no estádio, foram todos os jogadores do banco pro aquecimento. O único que era chamado o tempo inteiro pelos gringos era o Gabriel Jesus. Eles ficavam o tempo inteiro, Jesus, Jesus. Por quê? Porque é um jogador que está na Premier League há muito tempo, é um cara que está aí no futebol inglês, foi multicampeão no City, agora está jogando no Arsenal. Então, realmente, é assim um público que todos esses jogadores que jogam na Europa, que são protagonistas, porque o Gabriel Jesus hoje é protagonista no Arsenal, eles são muito reconhecidos sim por todos aqui, né? E só para apontar aí por uma coisa que eu percebi ontem no estádio. O Pilhado, ele falou do Vinícius Júnior. É claro que ontem, depois do jogo, a gente falou bastante do Vinícius Júnior, do Richarlison pelos gols, do Neymar pela atuação, depois pela lesão no tornozelo, mas eu acho que, até pelo que aconteceu com o Neymar, a gente tem muito espaço para o Neymar, e é óbvio, tem que dar mesmo, e para a atuação do Brasil. E o Vinícius Júnior, no espaço aqui e tal, das pautas, ele ficou com 2, 3 minutos, o Neymar ficou com 10, mas eu acho que o Vinícius Júnior merecia, pelo que jogou ontem, um bloco inteiro só falando dele, Mauro. Betting. Concordo contigo, Pedrinho, Vinícius Júnior, Casimiro de novo fundamental até para blindar o Tadic e o Richarlison, o nome, né? O Richarlison é absurdo que ele faz, mas só para completar o raciocínio que eu estava fazendo aqui 17 minutos atrás, o
Então você tem momentos que o cara você precisa blindar, como foi blindado o Branco, que foi fundamental para o Brasil a partir do jogo contra a Holanda e acabou bem a Copa. O Daniel Alves não está preparado para jogar agora, mas eu acho que contra a Suíça, por aquilo que destacou o Vanderlei, vai para o jogo, depois vai aos poucos, vai ganhando ritmo. E outro detalhe, um jogador que tecnicamente não foi tão bom ontem, embora o Pilhado tenha destacado ele, mas foi fundamental taticamente, o Rafinha. O Rafinha, se jogar o Daniel, vai ter que ter o mesmo sacrifício tático. Às vezes ele tinha que acompanhar o Mladenovic, que fez, ou tentou fazer a função que o Kostic faria melhor. Foi fundamental para o Brasil ontem o Kostic não jogar. E com o Rafinha ajudando como ele ajudou, dá para escalar o Daniel Alves e dá para escalar o Rodrigo, sim. E aí eu vou querer saber de vocês em relação ao Richarlison, mas já complementando até, falando da atuação no Brasil, eu acho que foi a melhor atuação da primeira rodada. Muita gente vai falar da França, mas a França goleou a Austrália, que é um adversário fraco. E teve um susto no comecinho ali. A Espanha goleou 7-0, mas foi a Costa Rica. Então era obrigação. Inglaterra com o Irã, também outra obrigação na Inglaterra. O Brasil pegou um adversário forte, que é a Sérvia, 2-0, não passou nenhum susto. Eu não lembro de nenhuma bola no gol do Alisson, e funcionou muito bem o Brasil no primeiro e no segundo tempo. E quem entrou no segundo tempo rendeu tanto quanto os que entraram no começo do jogo. Pedro, eu sempre acho que quando um time claramente superior enfrenta um time inferior, ele tem que fazer gols. Ele não tem culpa que o adversário não joga nada. Ele tem que fazer gols. Isso aconteceu com a França, ela fez gols. Isso aconteceu com a Espanha, ela fez gols. E com relação ao Brasil, você tem razão, porque o Brasil enfrentou a Sérvia, que nos últimos jogos, se eu não estiver equivocado, 8 ou 9 jogos, atenção, 8 ou 9 jogos, a Sérvia marcou 18 gols. Mas marcou 4 contra não sei, não importa. Marcou 18 gols a Sérvia que o Brasil enfrentou nessa temporada, até chegar o momento de enfrentar a seleção brasileira. Então, claro, enfrentou o adversário mais difícil do grupo, teve pela frente a equipe que apresentou mais dificuldade para os grandões. Então, o Brasil não decepcionou. Foi muito bem o Brasil, estreou, e qualquer adversário agora que vai enfrentar o Brasil está mais temeroso pelo que viu na primeira apresentação. E, ao mesmo tempo, torcendo para que o Brasil sinta a mesma falta do Neymar. E, Piperno, um dado curioso e animador envolve a camisa 9 da seleção brasileira, porque depois de 3.076 dias, um camisa 9 do Brasil volta a marcar um gol, a balançar as redes em uma edição de Copa do Mundo. A última vez havia sido na Copa de 2014, quando o Fred marcou o gol contra Camarões na fase de grupos. Em 2018, o Gabriel Jesus passou em branco e agora o Richarlison já começou daquele jeito. 2 gols e o segundo digno de prêmio Puskás. Um golaço, não deixou a bola cair. Foi um baita gol, Piperno. Quantos dias aí, Pedrinho? 3.076 dias que o camisa 9 da seleção brasileira não fazia um gol em Copa do Mundo. E o senhor está otimista aí, depois dessa seca toda. Não, mas é claro que é uma marca importante, sem dúvida nenhuma. O mundo todo, e principalmente o Brasil, pegou muito no pé do Gabriel Jesus por conta da atuação bem abaixo do que se imaginava na última Copa do Mundo. O Gabriel, que aliás, soma mais um jogo de jejum agora, né? Mas é claro também que o Richarlison deixa o Brasil com muita esperança. Agora, veja, o Giroud também não fez nenhum gol na última Copa do Mundo e a França venceu, enfim, o Mundial. Então, eu sou contra imaginar que a responsabilidade tem que ser toda ela jogada nas costas do camisa 9. Há muito tempo, aliás, que o Brasil não tem um camisa 9 genial, né, em Copas do Mundo. Tomara que o Richarlison seja esse jogador que volte a marcar a história. Nos últimos 7 jogos da seleção brasileira, desde a conquista das Olimpíadas, o Richarlison já marcou 9 gols. São 9 gols nos últimos 7 jogos, 2 gols já na estreia da Copa do Mundo, para animar ainda mais a torcida. São números interessantes, curiosos, né, Vanderlei? Mais de 3.000 dias que um camisa 9 do Brasil não marcava um gol em Copa do Mundo. Sem dúvida, a frase acabou a maldição do camisa 9. Né? Tem frase correndo por aí no mundo todo e tal, em cima desses dados que você abordou. Sem dúvida, é muito importante. Mas, horas depois, tivemos a notícia triste da contusão da principal estrela da seleção brasileira. Para o Richarlison, é uma maravilha. Ele é muito bom dentro do campo,
e excelente fora do campo. Não é de hoje, recua 3, 4 anos no tempo, veja, menos badalado do que é hoje, mas ele sempre teve uma postura de defender causas absolutamente justas, oportunas, atuais. Ele sempre se posicionou muito bem, né? E além de ser eficiente em campo. Eu só queria reforçar, por que você está falando isso? Porque cada vez mais eu entendo que não é só futebol, é o conjunto da obra. Não é só futebol. Ele está sendo badaladíssimo pelo que ele está fazendo agora no time brasileiro, com justiça, ele tem jogado muito bem, em algum momento foi até sacado, na opinião de muita gente, não, pode perder a posição para esse e para aquele. Ficou claro que não é isso que passa pela cabeça do Tite, mas além de tudo, ele sempre foi titular há 4 ou 5 anos, pelo comportamento e por aquilo que ele faz usando esse instrumento poderoso que é a rede social.